Um dos motivos de eu não comemorar o Natal é porque acho que todos devem saber em 2025, né, que o Natal é uma festa pagã, ou seja, um culto de adoração ao Satanás, mais conhecido como Saturno para os mais íntimos. E, obviamente, esse vídeo é uma teoria da conspiração e tem 99% de chance de tudo que eu falar aqui ser uma mentirada. Eu mesma não acredito no que eu vou falar e vocês também não devem acreditar. Porque depois que vocês enlouquecerem, eu não quero ser a responsável por induzir um surto psicótico voltado a temas religiosos para um indivíduo subjetivo que tem uma cognição muito complexa como ser humano. Em outras palavras, se vocês enlouquecerem, e é por conta da subjetividade interna de cada ser humano. Esse animal que tem um cérebro complexo, capaz de duvidar de tudo, inclusive de si mesmo. Então, é isso, o vídeo é um entretenimento. Não leve a sério, pelo amor de Deus. Não leve a sério, pelo amor de Deus. Tá, acho que eu já falei muito de Deus aqui. Agora vamos falar do que importa. Natal. Vocês comemoram o Natal no dia 24, no dia 25. Mas vocês devem saber que no dia 25 de dezembro, na Roma Antiga, eles comemoravam o Sol Invictus. Na Roma Antiga, eles comemoravam o Sol Invictus, que é uma festa de adoração ao deus Sol, o Mitra. E eles, então era isso, eles cultuavam o deus Sol. O Sol é uma estrela. Estrela esta que vocês aí, ó, ficam colocando na ponta de vossas árvores de Natal. Mas eu vou explorar a simbologia da árvore mais pra frente, da estrela também. E enquanto estava rolando a festa de Mitras, né? O Sol Invictus, acontecia no mês de dezembro. Só que antes rolavam algumas festas, ou seja, era um mês todinho de festa. Dentre essa festa tinha as Brumálias, acho que é assim que se pronuncia, e tinha a festa de, pô, como é o nome? Da Saturnália. Saturnália era uma festa que o pessoal comia muito, bebia muito, ficava brigando, era uma putaria, fazia orgia no meio da rua e trocavam presentes. Hoje o pessoal ainda faz isso, né? Tirando a parte da orgia. Mas hoje em dia o pessoal é muito desesperado, é muita coisa comprando pra lá, pra cá. O pessoal realmente se comporta como um porco nessas festas. Na Saturnália, eles não adoravam o Deus Sol. Eles adoravam Saturno. Saturno, ele é representado como o deus na Grécia como Cronos. E o Cronos, ele andava numa carroça. Ele andava num trenó. Igual uma certa figura aí. Em outras culturas, além de Cronos, Saturno é visto como exatamente, o Satanás. Não porque ambos começam com a letra S, o Saturno, em inglês, tem 6 letras, e o Saturno, ele é o sexto planeta do sistema solar. Não é por causa disso. E também não é por causa do Saturno ser oposto do Sol. Então, em determinada parte de Saturno, ele não recebe a luz do Sol, então meio que ele representa a escuridão também. Mas não é sobre isso. O Saturno, este planetinha aqui, por que que ele é o símbolo do Satanás? Basicamente, no topo do Saturno, aqui, ó, no polo, no polo norte de Saturno, digamos assim, acontece uma tempestade que dura anos e anos e anos. E essa tempestade ela tem o formato de um hexágono por alguma caceta de motivo, um hexágono perfeito. E o hexágono, ele contém 6 lados, 6 pontas e 6 triângulos, ou seja, 666. Meio que essa aí é a assinatura do Satanás, entendeu? Ele deixou uma assinatura.
E o hexágono, ele é tipo isso aqui, ele é como se fosse um cubo. Vou deixar aqui na imagem. Mas o hexágono, ele é tipo um cubo, só que de outro ângulo, entendeu? Um cubo inclinado. Ou seja, ele é um cubo. E esse cubo, ele é referenciado em várias tradições como uma caixa. Vocês vão entender. E por conta de Saturno ser o oposto do Sol, é escuridão. E a escuridão é preto. Então, o símbolo que Satanás usa é o cubo preto. E vocês devem imaginar, né? O cubo preto, ele aparece em vários locais e em várias empresas. Tem os exemplos passando aqui na tela. Não só o cubo preto, mas o próprio símbolo de Saturno, esse anel aí, ó, de Saturno, ele também é referenciado em várias empresas. Vocês sabem que as empresas, eu vou chegar lá. As empresas, elas são comandadas por grandes pessoas que têm muita grana, e essas pessoas que têm muita grana, elas são controladas com Satanás. Porque o Satanás, ele valoriza muito o mundo material. E a melhor maneira de prender nós no campo material é através de artifícios materiais, como peças de roupa, entendeu? Como itens luxuosos, como coisas de marca, coisas de consumo, entendeu? Porque quando você compra um carro, você se sente bem. E se você morrer, você não vai levar esse carro, então você se sente mal, entendeu? Meio que você se prendeu à matéria, em vez de você se conectar com o seu espírito. E o papel do Satanás com essas empresas é você esquecer do espírito e passar a vida toda nessa terra. Então você vive, nasce e morre. Em vez de alimentar o seu espírito, você alimenta a sua carne, o seu material. Ou seja, materialidade, a matéria. Tá? E esse anel de Saturno também é o motivo por algumas pessoas, quando se casarem, usarem o anelzinho no dedo. Mas depois eu chego. Né, depois em outros vídeos eu posso explorar sobre Saturno. Mas o que você tem que saber é que sim, o símbolo do Satanás é tanto Saturno e o símbolo do Saturno é um cubo preto. Por que também um cubo? Quando você abre um cubo, ele coincidentemente tem o formato de uma cruz. E Jesus, ele é a salvação, ele é a liberdade. Tanto que em algumas tradições do cristianismo, que o cristianismo se divide em várias tradições também, tem os evangélicos, tem os católicos, enfim. Calma aí, tem alguém chamando aqui. Tá. Então, a cruz, ela representa Jesus, que é a verdade, que é a liberdade, tanto que em algumas tradições ele tá de braços abertos, tipo no Cristo Redentor, que é para te realmente te libertar, entendeu? Já um cubo fechado, então a cruz é assim, e o cubo ele é fechado, ele é rígido. Então é meio que significando que você não tá aberto para o espírito, entendeu? Você tá preso no mundo material. E o mundo material, ele é repleto de sofrimento, porque a gente somos fruto do pecado, de Adão e Eva, blá blá blá, então que é um dos nossos pecados. E o Saturno, meio que é o desgraçado que está governando esse mundo material para aprender nós, entendeu? Porque o reino de verdade é o reino dos céus. Essa vida aqui é só uma passageira e o Satanás quer que a gente fique preso aqui, no cubo. O cubo também é algo rígido. Então, a gente tem o estado líquido, o sólido e o gasoso. O gasoso se espalha como uma respiração. O líquido, ele é maleável, tanto que simbolicamente a água retrata muito isso em várias tradições como algo fluido e algo de pureza, tanto que por conta disso que existe o batismo. O primeiro milagre de Jesus também tem a ver em transformar água no sangue dele, ele andar sobre as águas, entendeu? Vocês veem, nosso corpo também, né? 90% água, enfim. Então, a água é fluidez e o cubo, ele é sólido. Então, ele é o que te prende, entendeu? É o que te fixa aqui.
Ele é o cubo Optifica, tá. Inclusive, algumas caixas, né? Sempre as caixas de Natal tá referenciando os presentes. Eles são. A maioria é sempre uma caixa porque é uma referência a Saturno. Saturno, ele fica meio que num universo que é algo. Meio que ele fica voando, né? E sabe quem é que também voa? Exatamente Papai Noel em um trenó com suas renas. Rena, coincidentemente, um animal com chifre, né? Nariz vermelho. Também quem é referenciado como vermelho, né? A roupa. É, eu tô falando aqui do Papai Noel. Mas só terminando a parte do trenó, como eu falei, além do trenó de Cronos, trenó em inglês é slate, slates, que tem a mesma pronúncia de sleigh. Sleigh significa matar. Então é isso. Então, Satanás, ele vem no seu trenó e visita a Terra, mas ele não pode visitar de qualquer maneira, entendeu? Com o desenho dele. Ele faz de uma maneira simbólica. Então, basicamente, ele se transveste, se dá como uma figura arquétipa de alguém bondoso, que é basicamente o bom velhinho. Então é o Papai Noel. E agora eu vou falar um pouco sobre o Papai Noel. Por que cacetas o Papai Noel é Satanás e Saturno? Bom, Papai Noel em inglês significa Santa Claus. Satan, Santa, Satan, Satan. É um anagrama para Satã. E Klaus, 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 Klaus e Klause tem a mesma pronúncia de Klause. Klause é cláusula. Então, basicamente, é a cláusula de Satã, entendeu? Uma cláusula é um acordo. É um acordo que ele vem. Então, quando você deixa o Papai Noel entrar na sua casa, meio que você está deixando, você está fazendo um acordo para essa figura arquétipa entrar na sua casa. Mas entre tantas pessoas, como é que ele vai saber que é sua casa? Simples, você vai precisar de um ritual, mas não é só com galinhas pretas dessa vez. Ou então amarrar um, ou então escrever o seu nome na boca de um sapo, não é isso. Aqui o ritual ele é algo mais oculto. O ritual antigamente era muito na cara, era tipo sacrifício e foda-se. Hoje a ideia é a mesma, só que de outras maneiras, mas a intenção oculta ainda tá lá. Essa intenção reverbera o universo. Então você bota o sinal na sua casa, tipo como se fosse um roteador de Wi-Fi, e esse sinal vai chegando até Saturno, metaforicamente falando. Tá, e agora eu vou passar para vocês o tutorial de como chamuscar Santa Claus. E também Santa Claus, algumas pessoas podem falar, ah, não tem nada a ver, porque o Santa Claus é uma referência ao Nicolau, né? O São Nicolau, que é um santo. Nicolau é basicamente como se fosse equivalente ao Nicolas aqui. E o apelido de Nicolas é Nick. Então temos Nick. E o Papai Noel, ele é o bom velhinho, velho. Velho, em inglês é old. Se você junta, olha, eu fiz sem querer, tá amarrado, sem querer, meu Deus, tá queimado. Tá. Então, temos o old e temos Nick, de Nicholas. Então, temos o velho Nicholas. Então, o old Nick significa nada mais, nada menos que exatamente Satanás. Tem provas ao que não tem. Se quiser, eu ficar até amanhã só fazendo essas porras a respeito sobre o Santa Claus. Ou seja, é um fato. Isso é um fato inegável. Santa Claus é Saturno. Tanto que começa com S também. É descarado. Não, não tem como. Não tem como. Tá. Pra preparar isso. Ah, e o Papai Noel geralmente ele chega e ele desce a chaminé. Ele cai. E adivinha quem também caiu? Quem queria ser Deus e acabou caindo? Exatamente. Você já sabe.
Caralho, tá. Você vai precisar para fazer. Não faça isso em casa, crianças. Você vai precisar de uma árvore. Mas por que uma árvore? Bom, basicamente, a árvore é uma referência à árvore da vida, que em várias tradições significa a ascensão do seu eu físico ao mundo espiritual. Então, é a sua conexão com Deus, meio que é um mapa. Igual eu expliquei no meu vídeo já sobre delírio ou despertar. A árvore, você pode ver que tá um desenho da árvore, é basicamente. Tá, eu tô sem caneta, mas basicamente é um risquinho assim no meio e assim. Vai dar que aparecer na tela. E basicamente isso representa como se fosse realmente umas escadas, um degrau. E também representa, como eu falei no meu vídeo, ironicamente, 22 anos em BVL, eu falo que a coluna é o que faz essa ligação do mundo físico do mundo espiritual. Que você acorre, para você alcançar, você precisa da mente, que é a alinhação do espiritual, mente e o corpo. E tanto que as costas, né, a coluna, ela faz referência também a costelas, né? Costelas de Adão. E também a espinha, ela também pode ser uma referência à espinha sendo spike, ou seja, espinhos também. Espinhos é uma referência à coroa de espinho de Jesus que ficava na cabeça também. Meio que cegando o terceiro olho, a glândula pineal, enfim, mas eu vou chegar lá. Então, basicamente a árvore, ela representa isso. Então, você vai precisar de uma árvore porque representa a sua ascensão. Seu mapa. É o seu mapa, entendeu? Meio que a árvore é um mapinha para você falar com a divindade, com Deus. Esse é o seu mapa. Então, você vai precisar desse mapa árvore. Mas não é qualquer árvore. Você vai precisar de um pinheiro. Mas por que um pinheiro e não outras? Tipo carvalho, tipo, entendeu? Tá. Eu ia dar outro exemplo de árvore, mas eu esqueci. Basicamente, o pinheiro, em várias tradições, vai estar para cima aqui na tela, provavelmente, ele representa a glândula pineal. Pineal, pinheiro, enfim. A glândula pineal, ela se localiza bem aqui, ó, no centro. Eu não sei se é no centro do cérebro, mas é no meio dos seus dois olhos, só que um pouquinho mais para cima, né? Essa glândula é o que a conexão com o divino, entendeu? Com o mundo espiritual. E o pinheiro representa isso. E o pinheiro, ele fica numa floresta. E para você botar na sua casa, meio que você corta a árvore, meio que você amputa a árvore e coloca na sua casa. Basicamente, você está cortando, você está amputando a sua conexão com o natural, com o divino. Então, meio que você está tirando a sua glândula pineal e colocando na sua casa, que vai servir para algo mais além. Em algumas culturas, os olhos são a janela da alma, o lugar onde você guarda a sua alma. E a glândula pineal é o terceiro olho, o olho mais importante. Ou seja, meio que você está dando, em certa instância, a sua alma. Então é isso. Você, além de ter um mapa e a sua pineal, meio que representa a sua alma. Além de ter amputado a sua alma, e você fala assim, ó, tá bem aqui, você ainda enfeita ela através de decorações. Como eu falei, decorações você compra em vários mercados, entendeu? Várias lojas. Ou seja, lojas capitalistas. Dinheiro. Dinheiro, lucro, material. É isso. Ou seja, você ainda faz ela ficar mais bonita. Porque a árvore é natural. É algo natural. Natural é belo. E você tem vergonha disso e você começa a enfeitar a árvore. Você começa a cobrir a árvore. Tipo quando Adão e Eva, a primeira coisa que eles descobrem enquanto pecam, eles se cobrem. E você tá lá cobrindo a árvore com um monte de enfeites. E luzes artificiais, tipo pisca-pisca. Nesses enfeites, você pode encontrar uma bola,
representa, sei lá, muitas coisas, mas que é um círculo, que representa o ciclo, né, de sofrimento que a gente tem neste mundo material. E também uma das referências que tem é a respeito sobre aquelas bengala doce. Ela também representa a coluna. Com a árvore feita e enfeitada, você coloca também a estrelinha, que representa um pentagrama. E você já deve saber desse pentagrama, então todo mundo já sabe sobre isso. Estrela, né? Estrela do amanhã. Tá. Acabei esquecendo também do Jingle Bell, né, que é o sino. E o bell, quando você pronuncia, fica bell, 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 bell. Acaba falando Baal. E Baal, né, você sabe o que significa? Significa falso Deus. E se Deus é o verdadeiro, o falso, vocês já sabem quem é. Falei Papai Noel, falei da caixa, tá. Então é isso. Meio que quando você monta todo aquele ritual, você coloca também uma caixa, que é presente, né? Presente fechado. Você faz essa troca. Você não está trocando presente com outra pessoa, você está trocando mensagens, informações com o, né, Saturno lá. Então, quando você faz isso, você meio que, quando você deixa lá bonitinho, a árvore, estrela, os presentes aqui, chega à noite, uma figura vermelha cai na sua janela, entra em tua home e basicamente rouba a tua alma. Você assina um contrato e ele fica mais feliz, porque esse ano você foi dele e próximo ano você vai ser de novo, que é o ciclo. Todo ano acontece isso, todo ano comemora o Natal e você promete, fala, não, próximo ano eu vou mudar, próximo ano as coisas vão melhorar, como se fosse realmente um ciclo, como que realmente o calendário não é algo, digamos, verdadeiro, absoluto. Ele é mais uma criação humana. Em vez de você aproveitar os dias presente, você fala, não, próximo ano eu começo com a desculpa de organizar, mas não. Próximo ano você sabe muito bem que o mundo vai continuar ainda nas garras de quem controla tudo. É isso. Em vez de você celebrar quem importa, você celebra o capitalismo. Tanta gente passando fome e outras estão comendo igual uns porcos. É isso. E sim, a ceia de Natal, em vez de ser a ceia, né? Vocês já estão ligados e é isso. Esse é um dos motivos do qual você não deve comemorar o Natal. Tanto que eu tô de luto, tá vendo? Não, mas esse aqui não tá vermelho, esse aqui tá preto, mas não é referência à escuridão, não. Que eu estou de luto porque o Natal morreu. Ainda bem. Então, próxima vez que você ver uma árvore de Natal, destrua ela. Antes que isso seja tarde demais. Eu sou essa Yoko. E esse vídeo aqui, ele não é uma verdade. Ele é uma dica. E agora eu girei em referência a Saturno. Tome cuidado com Saturno. Tome cuidado com Saturno. Ah, e o 666, por isso que também tem a meiazinha. Você quiser ficar até a meia de Natal, representa meia, meia. Enfim, vocês. A lareira é o fogo, né? O fogo do inferno. Enfim, é isso. Se quiser, eu ficar até amanhã, mas eu tô com preguiça. Minha garganta também dá mó. Eu queria fazer uns vídeos assim, com teoria. Que por conta de eu ficar pesquisando sobre símbolo, eu acabo caindo nessas doideiras.